Olá, seja muito bem-vindo a mais este vídeo. Eu sou o Capitão Lepirato Barbarrala e você está no canal. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre o que aprendemos acerca dessa treta do André Valadão com a relação à Igreja Adventista e o que o Rodrigo Silva falou, né? O André Valadão falou que a Igreja Adventista é uma seita, que isso, que aquilo. E aí o Rodrigo Silva tomou as dores e se defendeu, defendeu a igreja que ele é membro, a igreja que ele trabalha, que ele atuou, que ele foi pastor há muito tempo, que ele é professor do seminário, apresentador de TV, que ele acredita ser a igreja verdadeira. E aí o Rodrigo Silva tomou as dores, como é natural de qualquer pessoa, né? E aí o que acontece? O que a gente aprende? E eu não quero falar aqui do ponto de vista doutrinário, seja lá o que for. Quem fala aqui é um adventista, tá? Eu sou Capitão Barbarrala, navegador dos sete mares, né? Descobridor dos sete mares, e eu vou trocar essa ideia com vocês. Uma coisa que eu percebo muito claramente é que assim, nós como adventistas, não importa o que você faça, não importa o que você faça, você sempre será visto como um herege pelas pessoas de outras denominações. Não importa o que você faça. Não importa o quanto você contribua, o quanto você saiba de Bíblia, não importa. Para eles, assim, porque os batistas e os calvinistas, eles tretam. Os batistas presbiterianos, eles tretam num ponto aqui, num ponto ali, mas no fundo eles são amigos, eles se unem e são amigos. Ponto. Falam, o Canela de Fogo, o pentecostal lá, ele é um herege porque crê no dom de línguas, isso aqui, mas no fundo eles se suportam. Mas uma coisa que é interessante quando a gente olha com relação ao adventista, eles, na grande maioria das pessoas, eles não conseguem engolir os adventistas do sétimo dia, eles não engolem, eles não aceitam. Eles não aceitam. E aí você fala, por que isso? Por que isso? E não importa o que você faça. Pega o Rodrigo Silva. O Rodrigo Silva fica se envolvendo em polêmica? Não. Ele é um cara que vai em qualquer podcast. Mas assim, o que o pessoal fala assim? Ele é um ótimo arqueólogo, mas não um péssimo teólogo. Mas por que falam isso? Sabe por que falam isso? Porque ele é adventista do sétimo dia. E não importa o que você faça. Não importa o quanto que você produza. Já aconteceu, por exemplo, comigo, tá? Eu chegar, gravar vídeos e pá, explicar um negócio, o cara fala assim, top de linha, que igreja você é, irmão? Eu sou adventista do sétimo dia. Cara, o cara simplesmente assim, me bloquear e sumir no mundo, nunca mais falar comigo. Entendeu? Já aconteceu comigo muito isso aí. Já aconteceu muito comigo isso aí. Então, eu falo por experiência própria. Eu quero entender o que tá acontecendo aqui. Aê, acertei aqui. Faz tempo. Eu tinha abandonado Barbarrala. Mas não tem como, cara. Eu tento abandonar, mas a treta chama a gente. E é isso. Eu já participei. Eu lido com muitas. O conteúdo que eu produzo não é um conteúdo voltado para adventista do sétimo dia. Eu tenho um canal no YouTube que eu falo sobre grego e tradução bíblica. E 99% dos adventistas não estão interessados nisso, o leigo. Não é um assunto de adventista, é um assunto que a gente conhece, muita gente de várias denominações, pessoas que estão interessadas. E, cara, eu gosto disso, discutir teologia, não teologia em si, mas discutir o texto bíblico, o manuscrito, história, discutir isso, né? A origem da Bíblia, a tradução, eu gosto muito disso, crítica textual. Então, eu acabo lidando com um público não adventista. E é engraçado, porque assim, alguns, eles, por causa do conhecimento que eu tenho, eles acabam achando legal e lidando e pá. Outros se afastam de vez. Entendeu? Então, o que acontece? Porque você é adventista do sétimo dia? Só que já aconteceu, por exemplo, de um cara chegar pra mim e falar assim, Adolfo, se você fosse batista, presbiteriano, pentecostal, cara, você teria as portas abertas. Porque você é adventista, cara, você vai morrer como pedreiro. O cara falou isso, falou isso pra mim. Eu falei, mano, eu morro como pedreiro trabalhando, não tem problema nenhum com isso. Qual que é o problema disso? Né? Tipo, o cara tá falando, porque você é adventista, velho. Tipo,
as portas se fecham. E é verdade. É verdade. Então, ó, eu não sou um cara preocupado em discutir doutrina. Não tô nem aí, cara. Eu odeio ficar. Não é que eu odeio discutir doutrina. Eu acho que o nosso problema, o problema brasileiro, da cristandade brasileira hoje é outro. Muito mais do que eu ficar, por exemplo, criticando o André Valadão ou criticando o Rodrigo Silva. Tem problemas maiores, existem problemas maiores, que um deles é o analfabetismo funcional. Né? Um deles é esse. Outros são aquelas pessoas que ficam falando que tem visões, e aí você vai ver o que a pessoa diz comparando com o que a Bíblia diz, não bate. Ok. Mas assim, se você olha com relação ao que o Adventismo representa e o que as outras, e o que os chamados hereges fazem, cara, não chega nem perto. Mas por que eles têm preocupação com o Adventismo? É porque eles não engolem. Eles não conseguem engolir. Essa é a verdade. Eu cheguei a essa conclusão. Eles não conseguem engolir. Eles não conseguem aceitar. E o problema é que, quando você pega o Adventismo, ele cresceu muito, e ele dá frutos. Funciona. Você tem a TV Novo Tempo, você tem faculdades adventistas, você tem o primeiro museu de arqueologia da América do Sul, e no NASP, que é o Centro Universitário Adventista. E eles não engolem isso. Eles não engolem. Então, por exemplo, você pega o André Valadão. O André Valadão, o que ele passava na grade da TV dele lá? Rodrigo Silva. Evidências. Mas aí, do nada, o cara acordou e falou assim, não, hoje eu vou falar mal dos Adventistas sétimo dia. O cara que você olha, você vai ver. Olha o conteúdo que o Rodrigo Silva produz. Olha o conteúdo que o Wilson Paroski produz. Olha o conteúdo que a TV Novo Tempo produz. Olha lá o conteúdo que é produzido. E aí você olha o conteúdo que o André Valadão produz. Olha o conteúdo que o André Valadão produz. Cara, foi um vídeo lá perguntando. Cara, é uns conteúdos assim, tipo, posso fazer sexo se eu tiver. Olha o conteúdo que ele produz, respondendo, né? Fazer sexo se eu tiver em jejum. Tá ligado? Né? É o cara que se orgulha de ter trazido as igrejas de parede preta. Grande coisa. Agora houve uma revolução teológica no Brasil. Por quê? Porque André Valadão me trouxe as igrejas de parede preta pro Brasil. Pelo amor de Deus, né? Do outro lado, nós só temos o Rodrigo Silva, que trouxe formou o primeiro primeiro museu de arqueologia brasileira. Fez um primeiro congresso, um congresso enorme, um congresso internacional. Né? Quem ajudou, quem organizou isso foi a Igreja Adventista, através do NASP, liderado pelo Rodrigo Silva, e trouxe gente que lá mexe com manuscrito. Quem? E aí, velho, se acende isso. E eu percebi que na minha linha do tempo do Facebook, muita gente que pediu amizade para mim, olhando e falando, Igreja Adventista é uma seita, igreja que não sei o que, os Adventistas não sei o que. Cara, eu falo, cara, porra, mano, olha a mentalidade que os caras estão. Os caras estão, tipo, tá, tem tanta coisa pior. Tem nego falando que o nome de Deus foi adulterado. Nego falando que o nome de Jesus significa Deus cavalo, Deus porco. E o cara lá preocupado com o Adventismo sétimo dia. Sabe? Mas por que é isso? Porque eles não engolem a gente. Eles não te engolem. Então não adianta você querer fazer... Assim, não digo querer fazer o bem. Não adianta você querer ser aceito. Entenda isso. Não adianta você querer ser aceito. Não adianta você vir com um discurso de pacifismo, porque não é esse o discurso que eles vão usar para cima de você. Não é esse o discurso que eles vão falar quando você virar as costas. Se você for um grande arqueólogo, menciona aqui, eu estou mencionando o Rodrigo Silva, porque ele é uma das grandes figuras. Não adianta você ter um grande arqueólogo igual o Rodrigo Silva, que eles vão chegar e falar, vão usar o lado arqueológico dele para si, mas quando o Rodrigo Silva virar as costas, a primeira coisa que eles vão fazer é falar, não, é de uma seita. Entendeu? E assim, o que é seita? O que é seita? Seita é qualquer facção religiosa. Tá? O catolicismo é uma seita, batista é uma seita, presbiteriano é uma seita. Segundo a definição do Novo Testamento, é seita. Você tem a seita dos fariseus, a seita dos cristãos, a seita do caminho. Tá isso, tá na Bíblia.
É a seita dos cristãos, a seita do caminho. É bíblico. A seita, porque era só uma facção. Só que os caras querem dizer que é seita no sentido de que é um termo pejorativo hoje. Ele é usado como um termo pejorativo. E eu pergunto, cara, a igreja adventista ela faz mal para alguém? Porra, a igreja adventista tem faculdade que dialoga com outras faculdades, que os adventistas não têm problema em dialogar com pessoas de outras denominações. Existem sim as crenças distintivas, mas pô, toda igreja tem sua crença distintiva. É ou não é? É ou não é? O batista ele crê na imersão, o presbiteriano ele crê na aspersão, um crê no arminianismo, o outro crê no calvinismo, né, na predestinação. Um guarda o sábado, outro guarda o domingo, né? Um crê no som da alma, o outro não crê no som da alma. Você tem o cara que crê no dom de línguas, como línguas inteligentes, você tem o cara que não crê, que é o cessacionista, o continuista, o futurista, o preterista. Então, assim, você tem divisão em todas elas. Então, quem que não é seita nesse bolo? Quem que não é seita nesse bolo? Mas, assim, o adventista, ele não pode ser aceito. E aí você fala, por quê? Porque ele é seita? Não, todos os grupos são seitas. Eles se degladiam entre si. Mas quando vai falar mal de adventista sétimo dia, eles se unem. E aí você olha por quê? É só você olhar simplesmente para a Bíblia. Apocalipse 12, verso 17, que é o primeiro versículo bíblico que todo estudante de Bíblia faz. Os que guardam o mandamento de Deus, né? Porque o dragão, ele não está irado contra a mulher, ele está irado contra a semente. Quem? Os que guardam os mandamentos de Jesus e tem os que guardam os mandamentos e tem a fé em Jesus. É isso. É isso. Aí você olha lá para Apocalipse 17, 12, mesma coisa, né? 12, 17, 14, 12, você vai encontrar a mesma coisa. Então, não é por maldade. Eles não fazem isso por maldade. É porque é profético. É profético. No final dos tempos, quando tudo começar a dar errado nesse mundo, quem que eles vão culpar? Quem que eles vão culpar? Aqueles caras que eles nunca gostaram. Quem são? Os seguidores de Ellen White, que guardam o mandamento de Deus, têm a fé em Jesus e guardam o sábado. E não comem carne de porco. É esses. Esses vão ser perseguidos. Porque você pode... Faz o teste. Você pode fazer o que for, pode estudar o que for, pode contribuir o que for para a comunidade, para o Brasil, para a teologia. Eles sempre vão fazer questão. Sim. Podem até te suportar porque você se torna inignorável. Rodrigo Silva não dá para ignorar o Rodrigo Silva. Não dá para você ignorar o trabalho que o Wilson Paroski faz. Tem outros que ficam mais escondidos, Milton Torres, Emilson dos Reis, né? Você tem teólogos que produzem produzem teologia, estão dialogando, são grandes intelectuais, mas que eles não aparecem tanto na mídia. Mas o que vai acontecer? Não importa o que você produza, você aceita. Então aceite que dói menos. Ponto. Não importa que o conteúdo que eu produzo, Adolfo Clair, Capitão Barba Rala, produza na internet, falando de grego, crítica textual, de léxico, de dicionário, sempre vai ter alguém me enchendo o saco porque eu sou adventista do sétimo dia. Entende? Eu tenho orgulho de ser adventista do sétimo dia. Também não gosto daqueles adventistas que só fica falando, me enchendo o saco pra que eu fique falando de tema adventista. Não tem problema, por isso que eu tenho esse canal aqui. Eu não tenho paciência sempre pra isso. Mas também aquele cara que só fica me enchendo o saco, querendo meter o pau na minha igreja, cara, eu falo, cara, você tá fazendo o que então? Ou eu posto um vídeo falando sobre uma variante textual, o cara vem colocar questão doutrinária. E eu vou fazer o quê? Eu não vou mudar a mentalidade desse cara. Simplesmente bloqueio e seja feliz. Entende? Seja feliz. E ele seja feliz, eu vou ser feliz também, porque eu vou produzir meu conteúdo. Mas não importa o que eu faça, cara. Eu vou carregar o estigma de ser adventista do sétimo dia. Então saiba você, que se você se torna adventista do sétimo dia, você vai carregar isso. Você vai ser odiado. Por quê? Simplesmente porque você crê em Jesus. Porque você entende que os mandamentos são importantes. Não para a salvação. Quem te salva é Jesus, mas que os mandamentos são importantes. Que eles serão ponto central numa identificação no final dos tempos.
Ah, mas como assim? Explica melhor, babá. Eu explico futuramente, eu explico em outros vídeos aqui. Nós vamos tratar disso aí. Mas é assim, o diabo ele está irado contra, não contra a mulher, mas contra a semente, que são os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. É simplesmente assim. E o André Valadão, ele só está seguindo aquilo que o pai dele diz para ele fazer. E o que o pai dele diz para ele fazer? Odiar esse tipo de povo. Odiar esse tipo de povo. Por quê? Porque não dá para ignorar. Alguns grupos, algumas seitas você ignora. É tudo um bando de imbecil. Alguns grupos você ignora, mas o Adventismo sétimo dia não dá para você evitar. Não dá. Então, é a minha leitura que eu tenho disso. Né? E fora aqueles que vivem de falar mal do Adventista, que é nicho também, né? É nicho. Falar mal do Adventista. É nicho. Então, não adianta você ser educado, não adianta você. Faça o seu trabalho, fale sobre Jesus, contribua, mas saiba que você sempre vai ser odiado por causa disso. Por causa disso o quê? Ser Adventista sétimo dia. Ponto. Um abraço, Capitão Barbarrala vai, e até a próxima navegação.